This call is now being recorded. Então, vamos começar a nossa aula, tá? Nossa aula de hoje, 9 de novembro. Essa aula já está pertinho da nossa prova. A gente segue no nosso conteúdo de estática dos fluidos, reforça os horários, nossos horários de atendimento. Teve aula dia de sábado, né? Sábado à tarde, um aulão promovido aí pela monitoria, né? No Monitor Felipe. Eu vi os alunos que estiveram presentes, então, só vou reforçar o pedido, né? Tudo que a gente tem feito aí no intuito de somar o aprendizado. Então, a importância de vocês estarem, a gente tenta colocar assim, sábado à tarde, a próxima vai ser. Confirmo com vocês na quinta-feira, mas eu acredito que vai ser na segunda-feira. Então, tenta aproveitar esses momentos, né, de encontro aí a mais que a gente tem. Sempre deixo... Boa noite, Rafael. Sempre deixo... Tive um delay aqui. Eu vi BN, eu quase bugo. Sim, Tamara, sim, imagina. Boa noite, meu querido. Eu acredito que ele tenha disponibilizado o vídeo, né? Se vocês não tiveram acesso ainda, depois também eu posso disponibilizar para vocês. Me lembrem até o final da aula. Se quiser, eu pego o link lá no WhatsApp, manda aqui no... Ah, pronto, perfeito. Ajuda muito aí também para quem estava trabalhando e não pôde ir. Coloquei uma notícia, né, lá no CTA de um processo seletivo que vai até dia 11 de novembro, né, da Engenharia, empresa Júnior. Então, tá lá para vocês, vejam o edital, verifiquem, pessoal, é bem importante essa experiência, tá? Essa e as demais que surgem aí no caminho de vocês durante a graduação. Então, deem uma olhadinha. E só para reforçar aqui as nossas datas, né? Eu vi que teve gente que ainda não abriu o questionário, ainda não iniciou. Então, eu vou reforçar que o questionário, quando vocês abrirem, vai ter aquele prazo para terminar. Ele só vai terminar o prazo dia 16 do 11, né? Das 23h59, que foi o horário que eu coloquei. Então, não se preocupem. O pessoal diz, professora, eu fiquei com receio de abrir. Não, tá do dia 5 ao dia 16, né? 11 dias aí para vocês fazerem. São 6 questões, uma teórica, 5 de cálculo. 11 dias, se vocês colocarem ainda com intervalo, cada dia resolvendo uma questão, estudando, né? Eu sei que vocês têm outras disciplinas, então 5 dias aí para vocês, no mínimo, se dedicarem um dia por questão. Hoje também foi liberada atividade prática lá de simulação, vou falar no final da aula. Já abra, Rafael. Teve até um aluno que eu dei a dica, professora, eu estou estudando tudo. Vai estudando, já abre para ver se aquilo que estudou, né? Aquilo que se já estudou, já dá para resolver, já vai fazendo assim, certo? Porque não deixa para a última hora. Nossa prova já é dia 18. Então, tem 10 dias também para realizar atividade prática, produzir o relatório. Já está lá disponível para vocês o roteiro de prática, né, da prática lá de simulação, com o link que vocês vão entrar, que é online, tá? No final também desse roteiro tem um vídeo, 15 minutinhos, eu acho, onde eu demonstro como é que vocês vão, o passo a passo, abrir, utilizando, né, o que vocês vão fazer. Tem um template, porque o resultado vocês vão me mandar nesse template aqui. Já bem direitinho, gente, um resuminho, a introdução, onde vocês vão colocar as respostas para cada pergunta da simulação, o que é que tem que ter. No final da aula, reforço, certo? Mostro novamente a rubrica, e é para ser postado lá numa tarefa que eu criei até o dia 19 do 11, às 23h59. Então, observe que a gente está com prazos, né? Prazos aí de 10 dias, 11 dias, não deixem para a última hora. Sei que vocês têm outras disciplinas, então, se acumular, vai vir aquela avalanche, né? Que é na semana de prova, 1, 2 semanas, onde vocês vão tendo aí,
né? Provas, atividades, relatório, lista para entregar. Então, aproveitem aí esse delay de tempo. Dentro do nosso cronograma, né, onde a gente está, esse é o nosso último conteúdo da unidade 2. Então, como prometido, que eu falei na quinta-feira, hoje a gente vai fazer mais exercícios de estática dos fluidos. Então, vamos lá, lápis, papel, calculadora, rimamos, para a gente poder exercitar. Mas eu estava até fazendo na turma de tarde, né? Às vezes é um sinal ali que pega, uma interpretação. Então, todas essas questões, e reforço também aproveitar uma pergunta que um aluno me fez de tarde, né? Professora, essas questões, né, são nível prova? São. Inclusive, aquela última questão que a gente fez na aula passada foi da prova do semestre passado. Né? Tem questões na lista, que são de provas do semestre passado, retrasado, no questionário também. Então, para estarem prontos para a nossa prova, né, que é o que vale maior pontuação, é 80%, é resolver as listas, resolver o questionário, participar aqui, enquanto a gente faz as nossas questões em sala também. Faltam 9 dias para a nossa prova. 9? Lembrou? 9 dias para a nossa prova. E hoje a gente vai fazer mais questões de manometria, de aplicação daquela equação geral, né, para criar a nossa equação manométrica. Eu vou falar de impulso e estabilidade, geralmente essa parte aqui de impulso e estabilidade, eu não cobro na prova a parte de cálculo, certo? Eu cobrei no questionário a parte teórica, e a gente finaliza, né, a partir da quinta-feira, quinta e terça-feira da aula que vem, o nosso assunto, que é forças hidrostáticas sobre superfície submersa. Se você me pergunta, professora, qual é o assunto mais complicadinho dessa unidade, né? Eu diria que é esse. Me pergunta, qual é a questão que você acha mais difícil de manometria? Eu acho que está difícil na minha vida tantas questões, criei questões. Eu acho que a gente vai precisar de um foco aí maior em forças hidrostáticas, é tanto que eu postei uma aula bem rapidinho, acho que tem 40 minutos no máximo, fiz aquela mesma coisa daquela aula de estática dos fluidos, uma aula inicial teórica, para que sobrasse mais tempo para que a gente resolvesse mais questões. Fiz a mesma coisa para forças hidrostáticas, postei uma aula lá, peço que vocês assistam antes da nossa aula de quinta, para que quinta-feira e terça-feira a gente se concentre na resolução de questões aqui em sala. Vai ter também o aulão, depois passo para vocês. Então, a parte teórica tem 2 vídeos curtos lá, do dia 3 e do dia 11. Né? A gente vai seguir aqui no nosso conteúdo. No sábado também eu vou estar disponível para vocês, no horário 2, 3 da tarde, para tirar a dúvida referente à atividade prática de simulação. Né? Não vai ser uma aula onde eu vou ali abrir, mostrar, é mais para que vocês tragam a dúvida, né? E quando vocês trouxerem a dúvida, a gente vai mexendo no simulador, volta lá na pergunta do roteiro, volta no simulador, certo? Se a aula não ficar muito bagunçada, que eu digo em termos de abre, fecha aba, a gente eu disponibilizo também para vocês, eu sei que assim como a Damara também falou, que trabalha que não pode vir, mas as dúvidas, elas são, né, intransferíveis, então é importante que vocês tentem antes, abram, já tenta mexer lá no simulador, para ver se vai ter alguma dificuldade, vem nessa aula síncrona, nesse encontro que a gente vai estar aqui no sábado, vou passar o link para vocês direitinho lá na notícia no Cigás, vocês vão receber por e-mail também. Perguntas? 9 dias aí para a nossa prova. Alguém tem alguma pergunta referente a todas essas metodologias aí que a gente vai aplicar, a data? Lembrando que na prova vão ser 4 questões, certo? Chegar mais pertinho aí eu falo mais. Sempre digo qual é o conteúdo que eu vou abordar em cada questão, mas é basicamente uma questão de cada um dos nossos conteúdos. Só não essa parte ali de impulso, né, que eu não trago a parte matemática para a prova. Até porque são 4 questões, né, gente? Tem que dar
compilada aí para que dê tempo de vocês fazerem no tempo que vocês têm, que é 100 minutos mais 30 minutos. Tranquilo? Podemos começar? Estou muito calado. A turma de tarde também estava muito calado. O que aconteceu com vocês nesse final de semana? Tá tudo bem? Eu acho, professora. Eu só queria dizer que a senhora foi muito esperançosa quando falou para vocês não deixarem as matérias acumularem. Aí a senhora foi muito esperançosa. Eu sempre tenho essa esperança, Rafael. Sempre, sempre. Não deixem, não, gente. Eu também tenho, quando todo semestre começa, professora, mas não dá. O cara tenta com todas as forças, não dá. Eu também sou aluna ainda. Eu estou até finalizando uma pós, né, onde eu desse. Gente, era para entregar dia 2 o trabalho final de conclusão do curso. E eu aqui, dia 2, dia 2, dia 2, dia 2. Aí adiou para o dia 8. Aí eu, adiou para o dia 8. Amanhã eu termino. Foi dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. A gente também é aluno, por isso que a gente fala também, perde com tanto afinco. Não acumulei, não. Vamos lá. Falando ainda da nossa aula passada, já que a gente vai fazer mais alguns exercícios aqui, na aula passada começamos a tratar da estática dos fluidos, falamos do princípio de Pascal, falamos da lei de Stevens, né? Então, é por meio da lei de Stevens que a gente consegue quantificar a pressão em um determinado ponto, né? Realizando aí a multiplicação da massa específica do fluido vezes a gravidade vezes a altura de coluna líquida sobre aquele ponto. Né? Essa pressão que a gente chama aqui de pressão de coluna de fluido é justamente a nossa pressão hidrostática. Então, até falei com você, ó, pessoal, vocês vão ver nos livros com vários nomes, pressão hidrostática, pressão manométrica, pressão efetiva, pressão relativa, né? Que é aquela pressão da coluna de fluido que despreza a pressão atmosférica. Se a gente soma a pressão atmosférica, o que a gente tem é a pressão absoluta daquele ponto A. Então, é bem importante a gente se atentar a isso. Quando eu for resolver questões hoje, vão ter questões de que eu vou pedir a pressão absoluta, horas a pressão efetiva. A gente precisa estar bem atento, né, ao que a gente quer encontrar, que tipo de pressão a gente quer encontrar daquele sistema. E se for a pressão absoluta, lembrando que a gente vai precisar conhecer a altitude que aquele sistema está exposto, para assim obter esse valor de pressão atmosférica e somar a pressão efetiva do nosso sistema, da nossa coluna de fluido, do nosso recipiente, ou a variação de pressão de um ponto para o outro dentro de um sistema que contém um fluido. Então, só fazendo uma revisão, falamos dos medidores de pressão, piezômetro, manômetro de tubo U, manômetro diferencial, de Bourdon, os transdutores também. Né? Falamos... Oi? Boa noite. Oi, boa noite, Natanael. Foi Natanael que chegou aqui e vi aqui a mensagenzinha. Acho que foi. Boa noite. Falamos das equações manométricas, né? De que para cada sistema a gente vai ter cada configuração de manômetro aí entre sistemas, entre um ponto e outro. A gente vai ter as nossas equações manométricas montadas a partir dessa configuração, que é importante a gente sempre identificar qual é a nossa linha isobárica aqui principal, e aqui montar a nossa equação, né? Seja pela igualdade de pontos aí nessa linha isobárica, ou seja pela aquela regrinha básica, né? Não sei se vocês já decoraram. Descendo, eu somo até a linha isobárica mais baixa, subindo, eu subtraio todas as colunas de fluido e igualo a última pressão. A gente vai fazer alguns exercícios aqui para dar uma praticada nessa equação manométrica, de como determinamos essa pressão, essa diferença de pressão por meio da equação manométrica. Até brinquei com vocês, a pessoal, uma vez aprendeu a montar a equação manométrica, pode vir manômetro inclinado, duas curvas azul, de cabeça para baixo, para cima, e aí a gente vai conseguir chegar na resposta que a gente quer. É só lembrar quais são os meus pontos de mesma pressão. Encontrei isso dentro do sistema, vou lá e monto a nossa equação manométrica com base, né? Lembrando que a pressão de cada coluna de fluido
vai ser o peso específico do fluido vezes a altura de coluna daquele fluido. E, por sua vez, o peso específico é a massa específica vezes a gravidade. Vamos fazer os exercícios, vamos treinar, praticar aqui. Separei 3 exercícios para vocês. Tem exercício da lista, né? Tem alguns exercícios aí também que eu separei para que a gente faça hoje, justamente para treinar, né? A ideia é que a gente exercite, faça junto, tá, pessoal? Quando eu mostro aqui, quando eu monto e trago o resultado, eu sempre digo, é bem bonitinho, né? Fica bem, nossa, que facinho. Mas vamos fazer junto, principalmente as contas, né? Que eu vi que o pessoal às vezes se bate quando vai passar de um lado para o outro da igualdade, esquece de trocar o sinal. Então, vamos tomar bem cuidado com isso. Porque parece simples, mas tem algumas observações que a gente precisa fazer. Alguém quer falar? Professora, Oi, Natanael. já nessa parte das atividades, questões, teve um formulário que a gente preencheu a semana passada e já saiu a correção dele? Porque a questão no final eu achei bem estranha a minha resposta. A questão é porque ele vai até hoje às 23h59, Natanael. Mas qual é a questão? Eu acho que fechou já. Natanael. Oi, som. Som. Desculpa, só deu problema. Então sai hoje ainda, é? Isso, porque como eu deixei até a próxima aula, que no caso era hoje, às 23h59, e depois eu vou liberar todas as respostas. Ah, legal. O meu eu achei bem. Mas qualquer dúvida, ângulo, dúvida pode falar. O ângulo do meu ficou bem curtinho, bem pequenininho, é isso mesmo? Salvo engano, dá 34. Salvo engano, dá 34, não vou lembrar de qual agora. A dá 7,2 centímetros. Não era uma questão que falava do A e do ângulo? Do A e do ângulo. E o ângulo dava 34. Mas eu confirmo contigo antes do final da aula, eu abro aqui o formulário. Isso mesmo, Rafael, 7,5 era o A e o ângulo 34, isso mesmo. Tá vendo? A memória ainda tá boa. Obrigado. Mas eu volto nela lá no final da aula, no finalzinho, certo? Me lembra, Natanael. Eu abro o formulário aqui e a gente vê. Se puder resolver também, seria... Pronto, seria ótimo. A gente podia pegar ela aqui, já que é uma questão de... Como é que se diz? Manômetro inclinado. Isso. Certo? Pronto. Show. Obrigada pela sugestão. Vamos fazer essa, tá? Aí já eu pego aquela lá do nosso formulário. Numa tubulação industrial, é utilizado um tubo de Venturi conectado a um manômetro diferencial com deflexão de mercúrio. Então, o tubo de Venturi é esse tubo que tem, né, esse estrangulamento, essa redução de área. Esse manômetro é acoplado aqui entre o ponto A e o ponto B, e a deflexão do mercúrio, que é este fluido aqui que está pontilhadinho, apresenta aqui uma altura de 360 milímetros. Sabendo que a água e o mercúrio, né, estão a 20 graus Celsius em 1 atm, para que a gente possa encontrar a massa específica do fluido lá na nossa tabela, determine a variação de pressão absoluta. Então, olha, uma coisa aqui para a gente destacar, que ele quer a variação de pressão absoluta entre os pontos A e B, sabendo que o sistema está a 600 metros de altitude. É dada a altitude para que a gente possa encontrar a pressão atmosférica. Vamos lá, primeira coisa, né? A gente tem aqui a água aqui e o nosso ponto, a nossa linha isobárica mais baixa, está aqui no mercúrio, que é nesse pontilhado aqui. Eita. Tá? Tem aqui também mais 2 linhas isobáricas, mais 2 aqui, mais outra linha isobárica. Então, se a gente for determinar essa variação de pressão, como ficará nessa equação manométrica? A pressão de ar. Se eu desço, eu vou somar essa pressão de coluna de água aqui, que tem uma altura X, vou subtrair essa pressão de coluna de mercúrio, que tem essa altura de 360 milímetros, subtraio essa outra coluna de água, X menos 360,
subtraiu essa outra coluna de água de 750 milímetros, igual a PB. Essa é a nossa equação manométrica. Ó, P de A, né? Só tem que... O que é que vai ser a pressão de cada coluna dessa de fluido? A massa específica do fluido, aqui a gravidade eu adotei 10, tá, gente? 10, ó, eu tenho... Oi. Antes dessa prosseguir, eu estava com dúvida realmente em relação a, tipo, saber quando é que a gente vai substituir pelo peso específico vezes a altura e quando é que vai substituir por ρ g h. A senhora pode dizer? A questão, Depende muito da informação que a gente tem. Como nesse caso aqui, Rafael, ele dizia água e mercúrio a 20 graus Celsius, né? Lá na tabela o que é dado é a massa específica. Né? Então, a gente vai fazer, né, para encontrar o peso específico, né? A impressão aqui vai ser o peso específico vezes a altura. Aí, para a gente obter o peso, a gente vai lá na tabela em eu acho que foi dela que travou. Eu acho que foi dela. Olá, professora. Travou, foi, gente? Oi, som, estão me ouvindo? Levantou, professora? Tudo bem? Estou ouvindo. Foi. Ah, tá. Armário de novo. Vou falar de novo. Né? Não sei até que parte vocês escutaram, mas o Rafael perguntou, professora, quando é que a gente usa, né, a pressão? Nada? Cai de novo? Não, estou me ouvindo. A senhora voltou legal agora. Estava mais travada e... Pronto. Então, a pressão, né, vai ser o peso específico vezes a altura. Vai depender muito da questão. Nesse caso aqui, a gente vai usar a massa específica vezes a gravidade, porque ele deu a temperatura e lá na nossa tabela de temperatura, ele nos fornece a massa específica da água. Então, a gente vai fazer massa específica vezes a gravidade. Mas tem questões, por exemplo, deixa eu mostrar aqui essa, que eu já dou direto o peso específico. Então, como eu já dou o peso específico, a gente já vai fazer direto o peso específico vezes a altura. Travou? Deu para escutar direitinho? Não, agora... Foi? Saquei. Show? Pronto. Mas a diferença, o peso específico já é só simplificar, né? O peso específico é Roger. É só a gente lembrar da propriedade do fluido. Ele poderia também dar só a densidade. Então, se ele desse só a densidade, né, para que a gente encontrasse o peso específico, o peso específico vai ser a densidade, né, vezes... a densidade vezes a gravidade. Mas se ele deu a densidade relativa, para que a gente encontre a massa específica, a gente vai fazer densidade vezes a massa de referência. Então, o que a gente precisa observar é sempre qual foi a propriedade do fluido que foi dada. E aí, chegar até o peso específico. Depende muito da propriedade que ele deu, mas a gente já sabe chegar em todas elas. Professora, no caso de um litro, sempre vai ser o 1.000 kg por metro cúbico da água? Ele depende com a temperatura, né? No caso aqui, essa temperatura de 20 graus é 998. Ela varia de 989 até 1.000. Depende da temperatura. Na nossa tabelinha lá, a gente tem a água para diferentes temperaturas. A 20 graus é 998. Você perguntou a massa de referência, perdão? Isso. Eu achei que... Isso. Sim, a massa de referência... Isso, se for de um líquido, a gente adota sempre 1.000. Se for de um gás, sempre 1,29. Okay. Tá? Vamos lá. Então, mas pode perguntar, gente. Ficou tranquilo aí? Tirei a dúvida. O Rafael tinha perguntado também. Com certeza. Só um detalhezinho sutil, professor. Perfeito, pode falar. No líquido, a massa de referência é 1.000, né? Que é o da água. Isso, da água. E o gás é 1,5? 1,29. 1,29? Que é do A a 0 graus Celsius. Sim, entendi. Tá? É a atmosfera padrão.
Então, a gente vai ter a massa específica da água vezes a gravidade vezes X metros, né? Que é essa primeira coluna de fluido aqui dessa setinha azul, que está descendo. Aí, menos a do mercúrio, né, que tem essa coluna aqui de 360 milímetros. Sigo subindo, menos da água vezes a gravidade, mas observe que a gente tem aqui esse X metros menos 0,36, menos a água novamente, vezes a gravidade, vezes os 750 milímetros. Tomar muito cuidado aí para fechar todas as unidades homogêneas, né? E aí agora a gente consegue resolver. Ah, professora, mas tem esse X aí vocês ficam logo, não tem problema, pessoal. Observe que esse X aqui, né, que está multiplicando a massa e a gravidade, vai cortar com esse X aqui da distributiva que está negativo, que está multiplicando a massa da água e a gravidade. Então, nenhum desespero aí. Vocês veem logo o X na questão, o manômetro inclinado, bota a mão na cabeça, não precisa. Monta a equação manométrica, substitui os valores, e aí começa a matemática básica, aí, que vai ser multiplicação, mais, menos. Né? A grande cereja do bolo da questão está na interpretação do que é pedido e principalmente na interpretação da imagem. Ah, professora, mas esse diâmetro aí, o que é que vai influenciar? Nada, é só o diâmetro da tubulação de Venturi. Né, para mostrar que era um diâmetro maior, passa por um estrangulamento, vai para um diâmetro menor. Outra coisa, aqui, apesar dele ter pedido a pressão absoluta, vamos encontrar primeiro a pressão efetiva, que é a diferença de PA e PB. Então, vamos isolar aqui PA e PB. Tá? Quando a gente isolar aqui PA e PB, me deem aí esse valor, usem aí, comecem aí a já usar as calculadoras de vocês. Vamos fazer um valendo aí para os dois primeiros certos. Vamos fazer uns valendo aí na aula de hoje, aleatórios assim, surpresa. A senhora quer PA menos PB, é? PA menos PB, é efetiva ainda. Eita, Yuri foi ligeiro aqui agora. 52.672,2. Fez com 10 metros por segundo ao quadrado mesmo, Yuri? Com a unidade, certinho. Quero com a unidade, viu, pessoal? A unidade toda bonitinha. Não esqueçam da unidade. O meu deu 52.672,2 também. Essa é a efetiva. Quem falou foi Rafael ou Nathanael? Foi Rafael. Essa é a pressão efetiva. Observem que ele pediu a pressão absoluta, né, a 600 metros de altitude. E aí também lá vai estar disponível para vocês, com uma questão de prova, né? Que já foi também essa tabelinha aqui, ó. Se vocês observarem, a 600 metros de altitude, a pressão atmosférica é de 0,96 kg/força por centímetro quadrado. Essa tabela não está lá no nosso anexo, não, tá? Tá, Yuri? Yuri perguntou. Aí eu sempre disponibilizo até do lado na imagem, na figura, né? Eu já digo qual é a pressão, certo? Professora, aí no caso não vai ter conflito de A gente vai ter que transformar, sim. Já tem ali o nome, Não, que é isso, vamos ter que transformar para Newton por metro quadrado para poder somar com 52.672,2. A gente tem que trabalhar tudo na mesma unidade. Anotem, eu vou deixar essa parte da transformação de unidade, certo? Para vocês
Fazendo é só olhar 1 quilograma força, quanto vale em Newton, 1 centímetro quadrado, quanto vale em metro quadrado. Perguntas? Tranquilo? Dúvidas quanto à questão? Professora, esse mais e menos, é só curiosidade. Esse mais e menos tem a ver com a lógica de quando está descendo, está aumentando a coluna, então soma-se, e quando está subindo, diminui a coluna, diminui? Na verdade, é mais a lógica da... Vou voltar aqui, tá, gente? É mais a lógica que quando a gente igualar aqui essas pressões no ponto 2 e no ponto 3, tá vendo? A gente vai estar somando todas as colunas de fluido de um lado e do outro, né? Então, o que é que aconteceria se eu isolasse um lado e o outro? Né? Um lado passaria positivo e o outro passaria negativo depois da igualdade, né? Se eu passar tudo isso daqui para esse lado, ele passaria negativo. Tá vendo? Então, é só uma forma de simplificar essa igualdade das linhas isobáritas. Na minha cabeça aqui, eu coloquei isso. Está aumentando a pressão, estou subindo, está diminuindo. O que, na verdade, faz sentido, mas a gente pode ter situações onde o manômetro desloque do lado contrário. Se PB fosse maior do que PA, a deflexão seria contrária. Né? A gente teria uma porção muito menor somando do que subtraindo. Que faz sentido. Né? Mas não coloque sempre como que um lado que está somando é o lado que está exercendo maior pressão. É porque a gente poderia ter... Deixa eu só... A gente poderia ter uma situação assim. Não sei se vou conseguir. Pense que essa parte aqui vermelha é a nova deflexão do mercúrio. Né? A gente poderia ter isso daqui, ó, até aqui. Certo? Aí você teria essa porção aqui somando e toda essa subtraindo. Mas ainda assim, esse ponto seria descendo soma, subindo subtrai. Certo? Certo. Vamos fazer outra? Já podemos para a próxima. Ninguém se manifestou, dúvidas. Ah, certo. A transformação Rafael colocou aí, então seria 52 mil mais 94 mil, aproximadamente. Perfeito. José Silva Alguém também confirma trouxe aí, pelo amor aí. de Deus, se está certo. José Silva trouxe aí também 146 quilopascal. E sim, eu não tenho o resultado final. Perfeito, perfeito. Show, meninos. Ok. Vamos para a próxima. Nessa questão, né, que foi uma questão também que estava lá presente no slide da aula anterior, fala que dentro dos manômetros, o manômetro de tubo pode aferir a pressão, né? Aqui é um duto. Esse manômetro vai aferir essa diferença de pressão do ponto 1 para o ponto 2. Considere o escoamento da água, então ele nos dá aqui o peso específico da água, a viscosidade cinemática. Fluido escoa para cima, né? Aqui do ponto 1 para o ponto 2 está inclinado 30 graus. O manômetro possui aqui mercúrio, que é esse fluido que está em azul mais escuro, que indica uma deflexão H de 12 centímetros. Ele quer a diferença de pressão, observe que ele não pede a diferença de pressão absoluta, então é apenas a efetiva. Ele não identifica, né, que quer a pressão absoluta. A gente vai obter aí essa pressão efetiva entre o ponto 1 e 2 durante o escoamento do fluido água. Ele pede também para que determine o tipo de escoamento quanto à direção da trajetória. Nessa segunda parte, ele pede o número de Reynolds. Vamos fazer a primeira aqui, se concentrar na parte de estática dos fluidos. Para quem sempre pergunta, já foi uma questão de prova? Sim, já foi uma questão de prova. Depois ele pedia na mesma questão
pede tanto a diferença de pressão quanto a classificação do escoamento quanto a trajetória, que nada mais é do que o nosso querido número de Reynolds. Vamos primeiro montar a nossa equação manométrica. Só olhando aqui verbalmente, a gente tem P1, essa é a nossa linha isobárica aqui mais baixa, que é a do mercúrio, nesse ponto e nesse. Então, a gente tem P1 mais essa coluna de fluido água aqui, na altura de 12 centímetros, né, H, somando. Subtraindo aqui essa altura de coluna de fluido de mercúrio. Subtraio também essa altura de coluna de fluido água, igual a P2. Então, só reforçando aqui também o que a Rafael tinha falado, né? Nesse caso, ele já deu o peso específico, então a gente vai fazer pressão igual a peso específico vezes altura. Então, a gente tem P1, desse ponto aqui, somando essa coluna de água que está indicado por essa setinha roxa, subtraindo a de mercúrio indicado por essa seta azul, subtraindo essa coluna de água que a gente não tem a altura, que eu vou chamar de X, né? Então, vai ser peso específico da água vezes X igual a P2. A gente não tem esse valor de X, né, gente? Então, quando a gente tiver situações de manômetro inclinado, muitas vezes a gente pode usar nossas regras trigonométricas para encontrar esses valores que a gente quer, nosso valor em Y, né? Então, a gente tem aqui, ó, ângulos internos, 30 graus e 30 graus. A gente tem aqui X é o cateto oposto, não temos a hipotenusa, que é a distância entre o ponto 1 e o ponto 2, mas temos o cateto adjacente, que é de 2 metros. Então, a tangente aí de 30 vai ser igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E aí a gente consegue encontrar quem é essa altura aqui de coluna de fluido de água que a gente vai subtrair na nossa equação manométrica. Professora, os dois ali já não se cancelariam, não? As duas águas, não, né? Ou não pode fazer? Aqui, se você está falando aqui desse ponto da roxa e da azul, na roxa é água, desce água e aqui sobe mercúrio. O mercúrio está indicado por esse fluido azul mais escuro. O azulzinho claro é a água, e aqui dentro aqui desse manômetro, aqui é o mercúrio. Aí eles têm a mesma altura, mas como são fluidos diferentes, né? A pressão de cada coluna de fluido ela vai ser diferente. Ok. É por isso que a gente despreza tudo que está abaixo da linha isobárica, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, desse ramo esquerdo e nesse ramo direito, abaixo da linha isobárica, a gente tem o mesmo fluido, mesma altura. É por isso que a gente despreza tudo que está abaixo da linha isobárica. Mas aqui, como são fluidos diferentes, a gente não pode desprezar. Professora, Está grande e a figura não tem proporção. Não, eu estava com a impressão... né, deixa eu falar então, já que desprezou. E a gente conseguiria a altura desse lado esquerdo do ângulo, né? Mas a altura seria do lado direito, né? Para a gente poder calcular. Que é o Como assim do lado esquerdo? Aqui não é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Mas a gente encontra esse valor. Interna. Aí eu vou estar fazendo dessa parte que está do lado interno da seta verde, né? Não vai ser a própria seta verde. Do lado interno, na parte interna, É só preciosismo, vai ter uma diferençazinha um pouquinho ali em cima. Mas uma pequena diferença do centro, né, até esse triângulo aqui que a gente está olhando, certo? Seria, então, daqui até aqui. Na verdade, o ponto 2, quando a gente fala, é a localização aqui nessa posição, né, no centro da tubulação, né, que a gente teria ainda que considerar
carga aqui. Uma situação real é isso, né? Mas observe também a mesma observação que eu faço para baixo da linha isobárica, né? Se a gente tem a mesma altura de coluna de fluido daqui para cá, se anularia. Da saída até o centro. Verdade. Certo? Bem observado. Agora, olhando a imagem, agora que foi que eu entendi por que eu não posso Não tem subtrair. proporção, não. Porque também tá somado com X ali, o outro lado, então tem que considerar os dois, né? Então, ai. Enfim, é isso aí. Agora foi eu que não entendi nada, mas se você entendeu, tá. Não, eu entendi, professor, perdão. Eu fui tentar explicar e me enrolei, mas eu entendi. Quando eu falei que o X não tinha proporção, né? Que o X dá 1,16 metros aproximadamente aí, né? Não tem tanta proporção na figura. Vocês vão observar isso, gente, fazendo os exercícios, que não teria que ser manômetros gigantes, né? Então não se aperreiem com a proporção da imagem, não. Vamos lá, então a gente tem P1, né? Aqui, peso específico da água vezes a altura. Aqui do mercúrio, peso específico do mercúrio vezes a altura. Peso específico da água vezes a altura. Então, o que a gente vai encontrar é a diferença de pressão efetiva do ponto 1 para o ponto 2. No caso é só delta, né? Pode dar negativo mesmo. O meu tá menos 26.505,612. Você fez P1 menos P2 ou P2 menos P1? Eu fiz como tá no gráfico. Não, mas você fez toda essa conta aqui e passou o P1 para o outro lado? Não. Você passou o P2 para a esquerda e passou tudo para lá somando? Porque observe, esse valor daqui, do peso específico que está negativo, vai somar esse valor aqui, que é bem maior também, vai ficar somando? Não dá negativo não, gente. Está positivo 26.505,612 Pascal. Isso aí, José. O meu deu isso também. O meu deu mais ou menos, deu umas casas aí a menos, eu acho. Mais ou menos? Como é mais ou menos, gente? Mais ou menos é 26.498. Ah, certo. 64. Tá, das casas decimais. Natanael refez? O meu deu a mesma coisa. Só se for negativo, que a diferença, aí tanto faz, né? Mais ou menos tanto faz, porque se você fez P1 menos P2 e você está me dizendo que é negativo, você está me dizendo que P2 é maior do que P1. E P1 é maior do que P2, porque a deflexão está do ponto 1 para o ponto 2. O sentido Mas a diferença é sempre positivo, professora. Assim, o sentido vai estar indicado na figura, de modo geral. Justamente, mas se você me disser que P1 menos P2 é negativo, tá errado. Entendi. Entendeu? A diferença de pressão, tudo bem, você bota ΔP. Né? E se você me disser que P2 menos P1 dá negativo, aí sim tá correto, certo? Entendi. A 26.505,612 Pascal. Eu vou mostrar essa, antes de mostrar a do manômetro inclinado, porque essa questão aqui, né, é uma questão interessante, é a questão da lista. Eu quero fazer duas observações a respeito dessa questão. Primeiro, observe que eu tenho um U, outro U aqui e outro U aqui. Né? E ele tem também aqui o A. Então, eu quero fazer duas observações aqui nessa questão, que é uma questão que
eu recebi um e-mail com uma dúvida, e nessa questão ela fala o seguinte: determine a pressão manométrica do ar, ele quer a pressão aqui, manométrica, então pede para que a gente despreze a pressão atmosférica. O tanque está acoplado a um conjunto de tubos U, então a gente tem 3 tubos aqui no formato U, todos interligados. O último tubo, que é esse, está aberto à atmosfera. Sabe-se que a densidade relativa do mercúrio é igual a 13,6 e a densidade relativa do óleo é 0,8. Observe que ele está dando a densidade relativa. Se a densidade relativa é a massa específica do fluido dividido pela massa de referência, então observe, a minha massa específica do fluido vai ser a densidade vezes a massa de referência. Então, aqui vai ser a nossa massa específica, né? Então, multiplico a densidade com a massa de referência, com a gravidade, com a altura, para achar a pressão dessa coluna aí de mercúrio e de óleo, pois foi dada a densidade relativa. Primeira coisa, referente à propriedade do fluido. Outra coisa, ele deu aqui, né? Ele disse que aqui é ar. Outro ponto para se lembrar, que a gente falou que para pequenas colunas de fluido, quando a gente tem ar, né, é desprezada essa variação de pressão. Certo? Então, eu posso dizer, já posso começar daqui, ó, a pressão do ar, ou seja, a pressão aqui ela vai ser constante, né, igual aqui em toda essa altura de coluna de fluido, e já começar a minha equação daqui. Traço as linhas isobáricas. Essas linhas verdes aqui, elas foram feitas na questão, ó, que são as linhas isobáricas, linhas de mesma pressão, onde a gente tem mercúrio de um lado e do outro aqui, óleo de um lado e do outro aqui no manômetro, e mercúrio de novo aqui de um lado e do outro do manômetro. Então, observe, quando a gente for traçar a nossa equação manométrica, a gente vai ficar com P do ar, vou sair daqui, já passo para o outro lado, se eu subo, a setinha azul aqui, eu vou subtrair essa pressão de mercúrio aqui, de coluna de mercúrio. Passo para o outro lado, porque eu tenho outra linha isobárica, eu vou descer, tem uma setinha azul aqui indicando, se eu desço, eu somo essa pressão de coluna de óleo. Vou passar para o outro lado pela linha isobárica e vou subtrair essa coluna de mercúrio igual a 0, porque apesar dele estar aberto, o que eu quero é a pressão manométrica. Professora, é 48 ou 46? Aqui eu acho que é 48. Deixa eu tirar aqui. 48. Vou tirar essa linha verde aqui, viu, gente? Vou deixar aqui para não atrapalhar vocês. Vou aumentar aqui a imagem. Então, a gente vai ficar com P do ar menos essa coluna de mercúrio, né, que é 48 centímetros menos 24, mais essa coluna aqui de óleo, que é 48 centímetros menos 38 centímetros, mais essa coluna de mercúrio, que vai ser 76 centímetros menos 38 centímetros. Igual a 0. Por que igual a 0? Porque ele quer a pressão manométrica. E é bem importante lembrar, se a gente tem A, essa pressão aqui tende a ter uma pequena variação, então a gente já pode começar a nossa equação daqui. Então, tomar muito cuidado também com essas alturas, né? E com essa propriedade do fluido. Oi? A senhora pode explicar novamente essa parte aí que está em cima da questão 9, a densidade relativa? Sim, perfeito. Claro. Né? É porque o que acontece? A pressão, né, vai ser a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Só tem que o que foi dado na questão foi a densidade relativa.
né? E a densidade relativa é a massa específica do fluido dividido pela massa de referência. Então, a gente vai ter ainda que encontrar a massa específica do fluido, né? Eu vou multiplicar aqui, ó, vai ser a densidade vezes a massa de referência. Então, quando eu substituo aqui, ó, densidade vezes a massa de referência é a nossa massa específica. Então, aqui é a massa específica que eu preciso multiplicar com a gravidade para transformar em peso específico e multiplicar com a altura para que a gente encontre a pressão dessa coluna de fluido de mercúrio. Compreendido? Ok, professor, sim. Então, só lembrando aqui também, tomar cuidado na subtração dessas colunas de fluido, né? 0,48 menos 0,24, que é só essa porçãozinha aqui de mercúrio. Depois, 0,46. É 46, gente. É 48. 48, né, professora? É. Eu falei 46. Não, tem alguma coisa errada, que não tem nenhum 46 aqui, que é 0,48. 0,48 menos 0,38, que é justamente só essa porçãozinha aqui de fluido, e esse 0,76 menos 0,38. Compreendem por que é igual a zero, apesar do manômetro estar aberto? Porque ele pede a pressão manométrica. E aí isso vai dar 82 quilopascal, aproximadamente, dado com os sinais. Usou a gravidade de quantos, Natanael? Teve algum... Tinha usado 9,8. É, mas mesmo assim foi algum sinal, não? Deu muito diferente. Deixa eu conferir aqui com meus O cálculos. meu deu 83, 520. Mais em Mas, Pascal. Eu usei 10 metros. certo. Então foi por isso que você usou a Eu tava com essa gravidade em dúvida. 10. Tem questão que fala, especifica, que usa a gravidade de 10 metros por segundo, e tem dela que não fala nada. E agora? Não uso o quê? Na prova eu sempre especifico, tá? Na prova, lá na atividade e no questionário mesmo, vocês vão ver que eu sempre especifico, adotem a gravidade, X, né? E quando não, pessoal, resolvam com 9,8. Errei na conversão da unidade, né? De densidade para massa. Certo. Multiplica pela massa de referência. Tudo bem que eu consegui desenrolar, mas me deu um trabalhozinho no início, eu não me lembrei que essa densidade aí é adimensional. E teve um caso de uma questão que não dizia densidade relativa, tinha densidade e tal. Aí eu disse... Se ela não tem dimensão, vai ser sempre a relativa. Aí eu olhei assim e disse, caramba, tá de brincadeira, viu? Densidade acabou. Se não tem nenhuma dimensão esse negócio, eu fiquei invocado. Aí depois que eu me lembrei. Lembrem disso, se tiver densidade e tiver a unidade, ele está falando da massa específica, que é a densidade absoluta. Mas se ele só trouxer o valor adimensional e disser densidade, né, ou a propriedade do fluido é 3,6, a densidade do fluido, não tem dimensão, gente, pode considerar relativa. Foi onde essa questão? Foi na lista? Deve ter sido na lista. Foi na lista, sim. Tinha uma que só falava densidade e acabou. Sim, sim. Lembrem sempre, não tem unidade. Ou ele pode falar também densidade, ter a unidade em quilograma por metro cúbico, lembrem que é a massa específica, a densidade absoluta. Professora, a gente sempre vai considerar a densidade de referência sendo a água, né? Isso, para líquidos, tá? Se for um fluido no estado gasoso, considera do gás, que é 1,29.
Tem um parêntese aqui para pegar aquela questão que o Nathanael falou. Vou só abrir aqui o formulário, tá, gente? Só um minutinho. Tem que achar aqui esse formulário. Ele está aqui, já está aberto. Vou dar um print aqui na questão. E aí eu trago ela para a gente discutir. Só aproveitar aqui esse slide. Já achei aqui. Foi uma questão do nosso questionário. Como ele ainda está valendo até hoje, tá? Não vou trazer aqui a esmiuçado, mas vamos montar a nossa equação manométrica aqui. Eita, transmitir que não está aparecendo para vocês não, né? Para essa questão aqui, que era uma questão do... Vocês estão vendo aí já, pessoal? Sim, professora. Chegou agora. Foi a questão que tinha lá no nosso questionário, né? Já foi também de prova há muito tempo atrás, salvo engano, é uma questão do livro do White. Um dos nossos livros de referência. 2 tanques de água são... Ah, é? Deixa eu dar uma aumentada aqui, então. Estava aproveitando isso daqui. Damos um aqui. Eu fico tão perto do computador que às vezes eu acho que eu vou entrar na tela. Melhorou? Melhorou. E foi um print também, a qualidade não está muito boa, gente. Perdão. 2 tanques de água são ligados um ao outro através de um manômetro de mercúrio com tubos inclinados. Né? 2 tanques, tanque A e tanque B. Para uma dada diferença de pressão, então ele já está dando aqui a diferença de pressão de um tanque para o outro. Determine A e o ângulo de inclinação dos manômetros. Ele dá a propriedade aqui, aproveitar o gancho aqui do nosso comentário antes, densidade no mercúrio, 13,6. Então, isso aqui já é a densidade relativa. Aí, tomando a densidade absoluta da água, né, observe que tem uma unidade, é a nossa densidade absoluta, que é a massa específica. Vamos lá, então a gente vai sair daqui, a gente vai ter P no tanque A, mais essa coluna de água que tem a altura A, mais essa coluna de água que tem a altura 2A. Observe que a nossa linha isobárica ela está aqui embaixo, menos essa coluna, aqui eu falei água, mas é mercúrio, tá? O fluido azul. Tá descendo aqui 2A de coluna de fluido mercúrio, que é esse fluido azul. Subindo do ramo direito aqui, a gente tem água, uma coluna de altura A igual a PB. Então, nossa equação aqui ficaria P de A mais peso específico da água, vezes A. Na verdade, como ele deu a massa específica, né? Então, vai ser a massa específica da água vezes a gravidade vezes A, perfeito. Mais o do mercúrio, ele deu a densidade. A ver, foi, gente? Travou não, professor. Travei não? Isaac, voltou a me escutar? De referência vezes a gravidade vezes 2A, né? Porque o do mercúrio que ele deu foi a densidade, menos
eu aqui. Melhorou aqui o tamanho, gente. Então, PA mais massa específica da água. Eu vou escrever aqui água. Peraí. Vou botar aqui. Botar aqui para a gente não confundir o fluido. Vezes a gravidade vezes A, mais a densidade, né, do mercúrio. Vou botar aqui bonitinho, que é a densidade do mercúrio. Vezes a massa de referência, vezes a gravidade, vezes 2A. Menos, aí eu tenho aqui a água. Igual a PB. Observem aqui já que esses dois termos, eles vão se anular, que eu tenho A positivo e negativo, nessa mesma altura de coluna de fluido, mesmo fluido. Então, eles se anulam. Certo? E a gente sabe que PA menos PB, né? Na verdade é PB menos PA, olha a deflexão. A pressão no ponto B, né, é maior do que a pressão aqui no ponto A. PB menos PA é igual a 20 kPa. Então, quando a gente isola aqui PB menos PA e iguala a esta parte da nossa equação, a gente já encontra o valor de A. Depois de encontrado o valor de A, é só a gente fazer a nossa regrinha trigonométrica aqui do ângulo, né? Ângulos internos aqui, e acha aí por cateto oposto e hipotenusa Pelo seno. arcosseno. Né? Para encontrar o ângulo, usa o arcosseno. Isso. Tranquilo? Como é, professor? Eu não entendi muito bem. Para achar o valor do Professora, Aqui a gente vai... eu posso compartilhar a imagem que eu fiz aqui? Pode. Aqui a gente vai encontrar o valor de A. Certo? Compartilha aí. Pode compartilhar. Não queria mostrar todo, não, porque ainda está valendo até meia-noite, né? Mas. Mostra, vai mostrar. Tudo bem. Sim, a senhora explica, eu fico só calado aqui mostrando. Fica à vontade. Não, é porque, tipo, eu tracei as linhas aqui, tá ligado? Aqui. Isso. Aí eu tracei outra aqui, né? Porque a altura aqui é 2A, aqui é assim. Aí esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que esse aqui. Perfeito. Aí eu só esqueci a regra que se dá, mas é o mesmo ângulo. Ângulos internos. Aí você só faz o seno, né? Seno. Cateto oposto vai ser 2A dividido pela hipotenusa, que é 26,8 centímetros. Opa. Isso aí. Aí tu sabe A do outro, né? Que você encontrou e só faz o arcosseno depois. O A dá 7,5. Isso. Aí 2A. É menos 1 de 2 vezes 7,5. E 6,8, né? Só lembra de transformar tudo para metro, tá? Ou vai deixar tudo em centímetro? Não, aqui tá tudo em centímetro. Já tá tudo em centímetro. Perfeito. Ok, pronto. Obrigada, Rafael. Fica à vontade. Quem quiser, pessoal, fica à vontade. Adorei a iniciativa. Rafael também com essa canetinha. Canetinha ali ligeira, né? É porque quando a gente tá estudando com outros colegas, né? Ai, como é que me explica aí? Eu vou mandar fotos. Não, entra aqui no Meet aí. Era o riscando tudo. Eu até tenho uma mesinha, mas não me adaptei de jeito nenhum. Eu vou escrever com a canetinha do Ed aqui, dá uma confusão grande. Né? Ó, PB menos PA, aqui a gente encontra o valor de A, que é 7,5, porque a gente já tem esse valor de PB menos PA, que é 20 mil. E uma vez a gente encontrou A, ó,
não sou tão boa na canetinha como o Rafael, mas a gente tem esse triângulo aqui. Ó, esse triângulo aqui podia ser no triângulo na posição que o Rafael fez, ou nessa também, porque eu tenho esse mesmo ângulo aqui, né, igual a esse ângulo. Então, a gente vai ter, seno do ângulo, o cateto oposto, que é 2A, dividido aí pela hipotenusa, que é justamente esse valor de 26,8. Show de bola, show de bola. Eu errei uma questão algébrica mesmo, mas deu para entender e aprender com os erros. Né? Sim. Observe, pessoal, não precisa desesperar quando tiver um manômetro inclinado. Lembra, a pressão varia em Y, então nosso objetivo é encontrar as alturas em Y, a altura de cada coluna de fluido, né? Compreender aqui essa influência aqui de quem está exercendo maior pressão para um lado e para o outro, né? Porque aí corria o risco do sinal ficar negativo. Então, era importante a gente compreender essa variação da pressão de qual lado para o outro. Ok, ok? Ok, tudo certo. Pronto. Vamos lá. É a aplicação, né, gente? Desde os vasos comunicantes, a leitura de pressão entre um sistema e outro. Ah, professora, mas se usa isso, né? Se usa isso na indústria, se usa todos os tipos de manômetros, piezômetros, são muito utilizados para aferir pressão, né, em barragens. Então, há uma aplicação muito grande, há uma necessidade de manutenção desses equipamentos, de avanço também de tecnologia desses equipamentos, leitura periódica, né, para evitar aí, acidentes, para estar verificando essa variação de pressão de um ponto para o outro. Então, isso é aplicado sim, né? A gente traz aqui uma ou outra imagem que às vezes até parece longe da realidade, mas isso é totalmente aplicável. Dando continuidade, essa é a parte do nosso conteúdo que, como eu já disse, não cobra a parte matemática, eu espero que o que eu vou falar, vocês lembrem do segundo grau, que é a parte de empuxo, a parte de Arquimedes, então eu foco nessa parte, na parte de empuxo, quando a gente for tratar na próxima aula da força resultante de um fluido em uma superfície, né, como as barragens, as comportas, mas eu vou falar do princípio de Arquimedes para que a gente chegue lá na próxima aula. Então, a parte teórica, quem já começou a fazer o questionário já vai entender o que eu estou falando, né, que é sobre estabilidade, é sobre flutuabilidade, que tem lá, inclusive na lista também, trata desses pontos, mas a parte teórica, não a parte de cálculo. A parte de cálculo eu vou deixar para quando a gente for quantificar, né, aí é uma parte já que eu adianto para vocês, né, que a última, mas não menos importante, é quando a gente for quantificar esse empuxo exercido pelo fluido em uma superfície nele submersa, tá? Que é o nosso assunto que está no vídeo da parte teórica, nosso assunto que a gente vai exercitar na aula de quinta-feira e na aula da terça-feira que vem. Teorema de Arquimedes, né? Aquele teorema do corpo mergulhado, quando a gente tem uma redução do peso aparente, e aí a gente tem uma situação de flutuabilidade, quando esse peso ele parece totalmente anulado, né? Por que acontece isso? Porque a gente tem a existência daquela conhecida força vertical de baixo para cima, né? E isso é o nosso empuxo. É isso que nos diz, o princípio de Arquimedes, ele permite nos calcular essa força, né, quando o corpo está imerso nesse líquido, seja ele nesse fluido, seja ele no estado líquido ou no estado gasoso. E quando a gente fala de força, a gente está falando, né, da subtração aí da pressão, a gente tem uma força aplicada aqui, F2 nada mais é do que a pressão 2 vezes a área, né, menos F1, que é P1 vezes esta área. Então, a gente vai ter uma força que vai atuar de baixo para cima, né? E a gente vai ter um peso ali deslocado, e isso vai nos permitir calcular qual é o empuxo que o fluido exerce sobre aquele objeto mergulhado, né? Isso vai nos embasar para a gente trabalhar a força resultante. Lembrando que já falamos aí de Steven, né, de que pressão
é a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Então, observem que aqui a gente tem uma variação de pressão. Se a gente isolar, a gente pode dizer que o empuxo vai ser, então, P2 menos P1 vezes a área. Aqui é 1. Tá? E quem é essa variação de pressão? Justamente a nossa massa específica vezes a gravidade vezes a área. É só para a gente rearranjar e chegar lá na nossa fórmula de empuxo usando o princípio de Stevens. Stevens disse que a variação de pressão é o nosso ρGH. Então, quando substituirmos aqui, vamos ficar com a área vezes a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. A área vezes a altura nada mais é do que o nosso volume. Então, só para a gente trazer aqui a nossa conhecida fórmula de empuxo, que é o peso específico, que é a massa vezes a gravidade, porém, isso é o peso específico do fluido, certo? E esse volume é o volume submerso do objeto naquele líquido. Eu gosto de diferenciar bastante isso, porque quando a gente fala do princípio de Arquimedes, né, e a gente trata da flutuabilidade, a gente precisa ter em mente essa diferença. Qual é a diferença entre o empuxo e o peso? Então, o meu peso ele tem um corpo, e quando eu vou analisar a flutuabilidade de um corpo em um fluido, né, imerso ali, solto naquele fluido, eu preciso comparar, né, qual é a diferença do empuxo para o peso. Né? E o empuxo a gente está tratando, né, do peso específico do fluido, exercendo ali aquele empuxo no volume que está em contato com aquele objeto. Diferente do peso, quando a gente quantifica esse peso do objeto, vai depender da massa específica daquele material, do objeto, e o volume só tem que é o volume total deste objeto. Tá? E aí a diferença do peso e o empuxo é justamente esse nosso peso aparente, né? O que vai nos dizer, o que vai nos trazer aí essa condição de flutuabilidade. Também nenhuma novidade. Se o empuxo menor que o peso, ele tende a afundar. Se o empuxo maior que o peso, ele tende a submergir. Né? Ainda a condição de equilíbrio, quando a gente tem um empuxo igual ao peso, a gente pode ter este corpo em equilíbrio, tanto no interior do líquido, né, quanto parcialmente submerso neste líquido. Então, são as condições de flutuabilidade. Nenhuma novidade, né, gente? Liga pronto, que a professora voltou para o ensino médio. Né? Só ressaltando essa parte de flutuabilidade, eu vou falar de estabilidade, né? Isso tem a ver, vocês vão juntar depois com conhecimento de mecânica dos solos, né? De sólidos aí, para que a gente chegue na força que um fluido exerce sobre um objeto. Então, nenhuma novidade, mas a gente precisa de falar de flutuabilidade, de estabilidade, até chegar na força resultante do fluido sobre um objeto. Né? Então, são os princípios dos submarinos, né? Essa relação aí de peso, de impulso, para que ele afunde ou aflore ou permaneça ali na superfície. A flutuabilidade, né, é completamente diferente de estabilidade à rotação. É uma coisa a gente falar da flutuabilidade, dessa relação do peso com o impulso. Outra a gente falar da estabilidade desse corpo quando imerso em um fluido. Isso depende de uma coisa que a gente vai falar também aqui, que vai ser bem importante nas nossas próximas aulas. O objeto, ele vai apresentar um centro de carena, né, e um centro de gravidade. Então, eu vou explicar separadamente. Né? E essa estabilidade ele vai depender da localização desse centro de flutuabilidade, que é o centro de carena desse objeto.
que é diferente do centro de gravidade. O centro de gravidade, todo objeto tem um centro de gravidade, um centroide, né? É o ponto ali onde todo o peso do objeto ele está concentrado, a localização média do peso. Então, se você pensar no objeto, independente ali dele estar fora ou dentro da água, ele vai ter um centro de gravidade, né? Já o centro de carena é o centro, né, relativo à porção imersa. Então, observe que aqui é a linha d'água, a gente vai ter essa porção imersa, que é essa porção que está aqui, né, com esses risquinhos aqui, né? O meu objeto ele vai ter um centro de gravidade, sim, mas o centro de gravidade somente da parte que está em contato com o fluido se chama centro de carena, né? E por que é importante a gente conhecer o centro de carena e o centro de gravidade, que ele é somente do objeto? Porque essa localização do centro de gravidade e do centro de carena, né, e do centro de carena onde é aplicado o empuxo, que ele vai nos dizer se aquele corpo ele é estável ou não a rotação. Existem outras formas também de analisar a rotação de um objeto, metacentro, né, usando cálculo de metacentro, mas o inicial, né, o ponto de partida inicial para analisar essa estabilidade pode ser esses dois centros, o centro de gravidade do objeto total e o centro de carena, que é o centro de gravidade da porção submersa. Eu vou mostrar aqui 3 situações, né, análogas, para depois a gente comparar com esse centro de carena. Observe essas esferas aqui, né, elas estão aqui em 3 situações, né? Então, primeira situação, a gente vai analisar a estabilidade rotacional, né? Na situação A, a gente pode dizer que ela é estável. Qualquer perturbação que eu gere aqui, ou do lado direito ou do lado esquerdo, ela vai, né, a força ali de reestruturação vai fazer com que ela retorne para essa posição inicial depois de um tempo, né? Neutralmente estável, né? Ela vai para um lado, vai para o outro, ela vai se movimentar, mas vai continuar na mesma posição em X. Ela pode, depois de um tempo, parar, você exerce uma outra força, ela vai ser horizontalmente estável, né? E já na posição aqui indicada pela letra C, ela é instável. Se eu gero uma perturbação, ela vai rolar para a esquerda ou para a direita e não vai voltar mais para a posição original. E é isso que a gente está falando de estabilidade e a rotação. A gente vai ter 3 situações: estável, neutralmente estável ou instável. E isso vai depender, né, dessa posição. Ó, a gente vai ter aqui representado pelo G o centro de gravidade, né, representado pelo B o centro de carena. Então, quando o nosso centro de carena, o nosso centro de gravidade estiver abaixo do centro de carena, ele vai ser estável. A situação daquela primeira esferinha que eu mostrei, né? Você vai perturbar esse objeto aí imerso no fluido e ele vai voltar ao seu momento de restauração, né? Eu tenho aqui a força peso do meu objeto, que tem um centro de gravidade, e a força exercida, a força empuxo exercida pelo fluido neste objeto na porção imersa. É mais a parte aí, pessoal, teórica. Qualquer dúvida, perguntem. Se coincide, ó, se a gente tiver o centro de carena coincidente com o centro de gravidade, a gente tem uma situação que a gente diz que é neutralmente estável, era aquela situação B, que a gente falou, ela vai ser horizontalmente ali estável. E se o centro de carena está abaixo do centro de gravidade, há uma instabilidade, né? Nos exemplos aí dos navios carregados aí com carga acima da linha d'água, a gente vai ter ali qualquer perturbação vai fazer com que aquilo vire de ponta cabeça, a gente diz que ele é instável. Perguntas? Eu não entendi esse exemplo que a senhora deu do navio, como é que é? Quando o navio está carregado acima da linha d'água, acima, tipo, eu tenho aqui, geralmente a carga vai na parte de baixo.
né, justamente para que aquele peso ele esteja presente ali, né, no centro que a gente chama do centro de carena. Né? Se eu carrego um peso acima, né, da linha d'água, a linha d'água é isso daqui, deixa eu só alterar aqui, da linha de flutuabilidade. Então, eu carrego um peso aqui, acima desse ponto, né, isso vai influenciar o nosso centro de carena, né, que é o peso daquela nossa porção imersa, e, consequentemente, nosso centro de gravidade, porque todo o peso ele vai atuar em função do centro de gravidade e do centro de carena. O que acontece, a gente vai ter esses sentidos aqui, ó, né, contrários do peso aí do centro de gravidade e do impulso exercido no centro de carena, que é da porção imersa. Então, ele se torna instável. Qualquer perturbação que eu gere naquele corpo, ele vira de ponta cabeça e não consegue mais retornar. Então, estou pensando aqui no caso, então, no caso específico do barco, tem que colocar lá no fundo, né? Para ele poder ficar equilibrado, algo do tipo, é isso? Se eu entendi bem. Como você fala no fundo, não entendi como você se referiu no fundo. Abaixo da linha de flutuabilidade. Isso. Sim, isso. a carga vai sempre abaixo da linha de Isso. flutuabilidade. Sim. É da lâmina d'água mesmo, gente. A gente tem a lâmina d'água e tem aquela porção do navio que fica abaixo daquela lâmina d'água. No caso, professora, no caso, diminuir essa altura do centro de gravidade, né? Da embarcação em relação ao centro de carena, né? O centro de gravidade ele é do objeto, certo? Ele não vai mudar, independente se ele está ou não imerso ali na água. O centro de carena é o centro... Mas quando junta o centro digamos assim, que é o centro de gravidade do objeto, mas mediante a carga, isso pode mudar, né? Tudo junto. O centro de carena vai mudar, sim. Justamente por isso que a gente não pode carregar acima da linha d'água, né? Para que não tenha, né? O ideal é que o centro de carena fique sempre acima do centro de gravidade. Né? Fique sempre acima. Se isso acontece, se você carrega acima, ele vai passar para baixo do centro de gravidade e se tornar instável. Melhorou? Mas é assim, eu fiquei com dúvida ainda. Porque eu entendi assim, que a parte do centro de carena é o centro, digamos, o centroide da parte que está Da porção imersa. Isso. E de qualquer forma, essa parte, independente de onde essa carga estiver arrumada, ele vai submergir até certo ponto e esse centro vai ficar estável. O que vai mudar de arrumar a carga acima da linha da água ou abaixo vai ser, eu acho que no centro, eu acho, de gravidade do conjunto, barco com carga. Na verdade, é a posição, porque se você coloca acima da linha d'água, o que é que acontece? O barco tende a submergir, ele vai estar mais submerso na porção de fluido, que vai mudar a posição do centro de carena, que antes era acima do centro de gravidade, ele vai passar a ser para baixo do centro de gravidade. Eu vou ter uma maior porção de fluido imerso, um maior peso ali submetido àquele objeto, e aí é o que se torna o centro de gravidade acima do centro de carena. Não sei se melhorou, mas eu posso trazer. Eu entendi, meu. Entendi. Mesmo? Posso pensar em outro exemplo aí, além do navio. Vamos seguir. Tem outra forma também da gente verificar essa estabilidade, que é em relação ao metacentro. Né? Observe. A gente tem, antes de gerar a perturbação, a gente tem essa linha aqui, né, que vai passar pelo centro de gravidade, né? E a gente, depois de gerar essa perturbação, a gente vai ter uma outra linha aqui de ação dessa força aí depois da rotação. Então, elas se cruzam no ponto M. Né? A distância do centro de gravidade até o ponto M é o que a gente chama aí de metacentro.
né, de G, de M até G ou de M até G, que é a altura metacêntrica. Então, tem também uma relação dessa altura metacêntrica que pode nos dizer se isso é estável ou instável, a depender da linha de ação antes e depois da perturbação. Então, antes da perturbação do corpo, a gente tinha essa linha aqui, não vou traçar até em cima não, para não... Mas ela vem seguindo até aqui, essa linha vermelha. Depois da rotação, essa linha aqui azul, nossa linha da força é essa linha aqui azul, que gera a interseção, que é o ponto M, que é o metacentro, e GM é essa distância aqui entre o metacentro e o centro de gravidade. E a gente pode calcular momento de inércia por volume de carena, tá? Mas não vou entrar nesse aspecto agora. Mas observe que se essa situação aqui é estável, quando o meu metacentro está acima do centro de gravidade, se a linha de ação se cruza abaixo do centro de gravidade, se o metacentro está abaixo do centro de gravidade, ele nunca mais consegue voltar para a condição de equilíbrio depois de perturbado. Né? Então, observe que a linha de ação inicial e depois de perturbado e essa posição do centro de gravidade. Né? Quando ele fala aí o centro de gravidade, é o centro de gravidade mesmo do objeto, não da porção imersa. Tem um videozinho aqui, ele mostra até uma simulação de um navio, mas ele mostra em relação ao metacentro, né? Não em relação àquela posição do CG e o CB. É uma outra forma de analisar também, né? Eu não cobro a parte matemática, de calcular esse metacentro. O nosso objetivo aqui é que o que a gente vai continuar na próxima aula é quantificar, né, a força que um fluido exerce sobre um objeto. Isso tem grande aplicação no cálculo de comportas, reservatórios, barragens. Então, a gente vai precisar conhecer qual é o centro de gravidade daquele objeto, entender sobre o momento de inércia, né? Porque se a gente tem uma situação de repouso, a gente quer que aquela barragem ela siga em repouso, represe o fluido em repouso, então a gente vai trabalhar com os momentos também em uma situação de estabilidade, né? Com a igualdade, a soma de todos os momentos tem que ser igual a zero. Da mesma forma que a gente fez para a parte de pressão, para quantificar, né, as pressões, trabalhando com a somatória das forças tem que ser igual a zero, as forças de superfície, a força-peso, a gente vai trazer aqui também para essa parte, onde a gente vai tratar qual é a força que o fluido exerce sobre essa superfície. E a gente vai falar também do centro de gravidade, o centro daquela porção imersa em contato com o fluido, momento de inércia, tudo isso a gente vai tratar na próxima aula. Só lembrando que um peão era um navio, meu povo. Um peão, já pensou? E aí fica para a próxima aula, né? E na próxima aula a gente vai tratar disso. Queria reforçar, né? A gente dá um tempinho, dá uma assistida no vídeo que vai falar dessa parte teórica, né? Antes da nossa aula de quinta, tá postado lá no SIGA. Aí que tem lista de presença, não saiam agora. Quero falar duas coisinhas. Quero mostrar o roteiro de prática, da prática de simulação. Né? Quero mostrar para vocês, tem aqui indicando, gente, tudo certinho, o site, o que fazer, o objetivo da prática. Oi. Esse é o PET, é? A gente vai usar o PET. Muito bom para um monte de coisa, né? Tem. Ele é ótimo, tem muita coisa, a gente usa ele na unidade 1, em Bernoulli também, a gente usa ele na unidade 2. Então, muito, muito intuitivo. Acho que vocês já devem ter usado as disciplinas, né? Física e outras disciplinas, né? Eu usei muito no ensino médio. Experimental 2 com Nakayama, eu usei isso aí. Ai, gratuito, ele é Física 2, aí, a galera já manifestando. Ele tem também uns para ensino médio, aquela parte bem introdutória ali de química, né? De física também. Ele tem até Bernoulli, aqui a gente usa até para Bernoulli. Tem a parte de termodinâmica também dele, que é bem boa. Legal. Então, eles estão avançando bem aí, e o que é mais legal, né, que é gratuito, é aberto. Então, a Universidade de Colorado aí está aí contribuindo para a nossa aprendizagem.
E aí ele vai, dentro desse mesmo parque aqui, que é o de pressão, a gente pode trabalhar medição de pressão, que é o que eu peço. Tem um questionário da simulação, gente, é só como eu vou pedindo, está bem detalhado. Quantos metros de profundidade eu peço para que vocês coloquem, né? Como é que arrasta o marcador de um ponto para o outro. Então, nesse mesmo parque de simulação, a gente vai tratar da medição de pressão por coluna de fluido, né? Então, tem os medidores aqui de Bourdon, vocês podem colocar para conferir, né, com um valor calculado. Peço também para que vocês comprovem a lei de Steven, né, de que a pressão varia em Y e não em X. Então, tem 3 medidores de pressão. Vocês podem mudar aqui o fluido, a gravidade também, em Marte, em Júpiter, na Terra, sem gravidade. Né? Também sobre a lei de Pascal. Peço também para que nesse outro ponto vocês encontrem a densidade. Tem 3 fluidos, ele dá 3 fluidos A, B e C. Então, usando a variação de pressão para que vocês calculem a densidade. Tem um vídeo também que eu fiz usando o simulador, acho que é de 10, 15 minutos no máximo, tá? Fiz uma rubrica de avaliação, então dá uma olhadinha no que é bom para vocês focarem no bom, para garantir esse um ponto para as 3 simulações. Né? Se acertou parcialmente. Existe um template também que foi disponibilizado para vocês colocarem o resultado de vocês, fazerem uma introdução, colocar uma conclusão. Então, ó, o objetivo, no máximo 6 linhas. Né, o resumo, a página, eu peço para que não passe de 2 hipóteses alguma, uma página está ótimo, e tragam para mim os resultados. Né? Faz uma breve conclusão, aqui é só exemplos de tabela, se vocês quiserem botar, de imagem, sempre botar a legenda, traz uma breve conclusão e traz as referências. Né? Então, na universidade, nada de Wikipédia, nada de blog tudo física, né? A gente tem referências, tem os nossos livros. Então, tragam referências, livros, artigos que tratam sobre isso. Lembrando que sábado, né, a gente vai ter a nossa... Isso já está disponível para vocês aqui no Siga, gente. Na tarefa também vai até o dia 19, certo? Não sei se vai abrir aqui agora, mas eu mostrei no início da aula. Acho que não vai abrir não, que deve ter deslogado. Mas já está lá na pastinha avaliação 1, certo? Não deixem para a última hora para produzir um bom relatório. Na aula de sábado, a ideia é justamente que vocês já tenham... professora, mas eu não vou ter tempo para nada. Dá uma fuçada ali, ó, mexe, pega o link, tenta abrir para mexer ali, para ver se consegue, se não consegue, para a gente pelo menos vir tirar a dúvida. Não deixa para a última hora, né, Rafael? Vou passar a lista o link da lista de presença. Pode falar, Itamar. Não foi não. Eu acho que é Rafael que parece a voz. Eu achei parecido com a voz. Parece mesmo. Eu me confundo. Sim. Aí, ó, parece demais. A de Natanael ainda é um pouco diferente. E eu quero mais gente também participando. André, Arthur, Yuri, Bianca, Brenda, Damara, Júlia, Diana. Ficou todo mundo muito calado hoje. E o Yuri, Paulo também está aqui. Mas o bom que a turma é pequenininha, fica fácil participar, né? Pois é, mais um incentivo para vocês participarem mais e participarem sempre. Perguntas? Todo mundo bem? Todo mundo respirando tranquilamente? Por hora está tranquilo. E estudar, pessoal. Como diz o Matuto, tá tudo pegando sob controle. Como é, Yuri? Espera aí, que eu vou até parar a gravação, que eu quero aprender. Eu também quero aprender.